A organoterapia é uma técnica desenvolvida por Reich que constitui a ciência que ele chamou de ergonomia. Essa foi a última técnica que ele desenvolveu. Na verdade, é uma técnica entre aspas, porque a organoterapia ela é uma proposta de trabalho onde a gente vai juntar a análise do caráter, a vegetoterapia e o olhar sobre o nosso cliente, o nosso paciente, de uma forma mais global, de uma forma sistêmica. Só que esse olhar é um olhar também energético. Isso significa que, quando nós atendemos um paciente, a gente não pode só olhar para a questão da mente, nem para a questão do corpo. A gente tem que integrar a mente, o corpo, a todo um processo de energia. Quando nós falamos de energia, a gente fala da energia da relação terapêutica, a energia do teu cliente, do teu paciente em relação a outras pessoas, em relação ao ambiente também. Como a gente não tem como monitorar isso tudo, porque o nosso trabalho é feito com o paciente dentro do consultório, a gente tem métodos de poder olhar e medir essa energia. Reich desenvolveu alguns métodos, mas a gente tem vários outros métodos também. Uma das coisas que eu quero rapidamente falar para vocês é o Rio Doraco. O Rio Doraco, ele é um método de medição da energia, que é um método japonês que está interligado com a acupuntura. Como eu tenho uma especialização em acupuntura e o meu foco na acupuntura, tanto meu quanto da Sandra, é um foco da acupuntura emocional, porque esse é o nosso trabalho e é isso que a gente usa a acupuntura como um recurso dentro do nosso trabalho terapêutico. E nós estudamos e fizemos cursos, fomos buscar vários elementos que nos dessem respaldo para poder trabalhar com a vegetoterapia, com a análise bioenergética, ou seja, com a psicologia corporal, mas também com o respaldo energético da acupuntura. E que isso é muito legal. E aí, nessa história toda, a gente acabou descobrindo o Rio Doraco. E essa formação toda que a gente teve também com o Rio Doraco, ele nos deu respaldo para a gente poder juntar essa metodologia, que é uma metodologia japonesa, que está inserida na acupuntura japonesa, e trazer essa metodologia para o próprio trabalho de vegeterapia, de bioenergética, de psicologia corporal. O Rio Doraco é um software, é um sistema que foi desenvolvido onde você usa isso no computador e você mede pontos específicos do corpo, que são os meridianos. Os meridianos são os canais de energia. A gente sempre faz isso, eu particularmente gosto de fazer isso no início de toda a sessão com o meu paciente. E às vezes eu faço no final também, para poder comparar essa energia. E acaba sendo muito legal, porque você tem uma ideia de como está a energia do teu paciente naquele momento, e esse software ele vai gravando no computador, ele te dá um gráfico que vai sendo gravado. Então toda a sessão que o paciente vem, a gente pode fazer o gráfico e comparar com o gráfico anterior, com os gráficos anteriores também, para a gente poder ter uma leitura energética do paciente, uma leitura energética dos meridianos que não estão funcionando bem. E isso é legal porque o paciente tem uma visibilidade também. Então, como a ergonomia trabalha muito com pesquisas, essa é uma das pesquisas que a gente ainda está desenvolvendo e fazendo essa relação. Mas eu queria mostrar isso para vocês. A gente tem um link, tem um texto específico disso, dificilmente você vai encontrar alguma coisa escrita. Então essa foi a nossa pesquisa que a gente fez e tem um link que eu vou deixar para vocês. Se vocês puderem acessar esse link e dar uma lida no texto, eu acho que isso ajuda também, pelo menos, a entender um pouco desse funcionamento.
Mas é muito legal quando a gente traz outras possibilidades, não só o Rio Doraco, mas várias outras possibilidades terapêuticas que são terapias energéticas convergentes, que convergem dentro do trabalho do próprio paciente. Como, por exemplo, tem pessoas que trabalham com chakras, tem pessoas que trabalham com florais, tem pessoas que trabalham com cristais, enfim, tem N possibilidades que são recursos energéticos e muito válidos também dentro das terapias. A gente só tem que tomar cuidado, porque o Conselho de Psicologia ele não permite nada disso. O Conselho não permite nada. Ele não permitia nem acupuntura, até acho que 15 anos atrás, ele não permitia que psicólogo fizesse acupuntura. Todo mundo pode fazer acupuntura, menos psicólogo. Todo mundo pode usar floral, menos psicólogo. Então, o nosso Conselho de Psicologia, ele tem algumas coisas que são, alguns entraves que eu acho uma pena isso. Mas, enfim, são as regras. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, com o que você usa de terapia dentro da própria sessão com o paciente, porque o próprio conselho diz, se você quer usar isso, você tem que usar separado, num ambiente separado, meio absurdo, né? Você tem um consultório para psicoterapia e um outro consultório que você tem que ter um outro ambiente para usar floral, por exemplo, para o teu paciente, né? Mas enfim, regras são regras e a gente também tem que seguir, né? Mas veja isso, veja essas possibilidades também, porque só ficar numa terapia verbal, a gente tem muita limitação, a gente sabe que isso é muito complicado mesmo. E você tem outros recursos, às vezes a gente encaminha o nosso paciente para uma terapia medicamentosa, até porque nós não somos médicos e não vamos usar a medicação. Mas também você sabe que às vezes uma terapia medicamentosa não é legal. Então, eu não trabalho com outras questões, mas eu adoro encaminhar. Então, eu encaminho o paciente, eu trabalho com a massagem haitiana, que eu acho muito legal como recurso dentro do trabalho, que isso foi desenvolvido por Reich também. Mas para poder ter uma massagem específica, como eu não sou massoterapeuta, não é a minha função, eu encaminho, eu acho muito legal. O pessoal que trabalha com reiki, eu encaminho, eu acho muito bacana, com chakra, com limpeza de chakra, harmonização, com florais, enfim, com uma série de coisas, até mesmo com acupuntura. Eu tenho uma especialização, mas eu não gosto de fazer uma acupuntura tradicional. Eu sei fazer toda a leitura, mas o meu foco, como eu disse, é emocional. Quando precisa de um problema mais específico, tipo dor na coluna, que é muito comum, eu encaminho para colegas que são acupunturistas, porque o trabalho tem que ser focado nisso. Senão eu perco o foco dentro do consultório. Isso é uma coisa muito importante. Eu não atendo um paciente, as pessoas me procuram, eu queria fazer o gráfico Rio Doraco. Eu não faço isso. O gráfico é um recurso que eu tenho dentro do meu trabalho, então é um complemento. É isso que eu faço. Então, eu uso recursos dentro do meu trabalho como um recurso auxiliar também. Então, isso é bacana. Então, isso é pensar em ergonomia, é olhar para a questão da energia do nosso paciente como um todo, como recurso, como possibilidade. Se você não faz, não tem problema, encaminha, acompanha a evolução do teu paciente nisso, que você vai ver que os resultados são muito legais. É isso. Deem uma olhada no link, leiam esse texto que eu acho que é bastante importante também e talvez vocês consigam integrar um pouco mais desse conhecimento dentro daquilo que vocês já fazem ou aquilo que vocês procuram. Bom estudo a todos.